Olá, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Índice de inflação do mês de julho caiu um pouco, ficou em 3,4% ao ano. Diminuiu 0,1%, muito pouco, mas já é uma diminuição. Mas esse índice ainda é muito alto para os padrões da economia norte-americana. Muito provavelmente, o Fed deve manter a taxa de juros porque ele só mostra disposição em diminuir essa taxa se a inflação voltasse à casa de 2, 2,5% ao ano, como era antes da pandemia, na faixa de 2% ao ano. Então a inflação caiu, mas ainda muito alta para os padrões dos Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre o acordo dos Estados Unidos com a Colômbia. O recém-eleito presidente da Colômbia firmou um acordo com o secretário de Estado, Marco Rubio, para combate ao narcotráfico em território colombiano, com a participação dos Estados Unidos. E logo de cara, os Estados Unidos vai mandar $1 bilhão para logística, equipamento, para o combate ao narcotráfico da Colômbia. Essa era uma promessa do presidente agora recém-eleito colombiano e que tem o total apoio dos Estados Unidos. Como aconteceu na Venezuela. Combate ao narcotráfico até culminou com a queda de Maduro e etc. E agora o mesmo vai ser implantado na Colômbia. Com uma diferença, o presidente recém-eleito é aliado de Donald Trump, então não vai haver essa substituição no poder. Uma curiosidade sobre pena de morte aqui nos Estados Unidos. Nessa última quinta-feira, foram executados em estados diferentes 3 pessoas na pena de morte. Isso não acontecia há 16 anos aqui nos Estados Unidos. Em 2025, houve 45 execuções por pena de morte. E sabe qual é o estado campeão nas execuções? Muita gente pensa, não, é o Texas, não é, a Flórida. A Flórida executou no ano passado 19 condenados à pena de morte. Inclusive, a pena de morte ela é legal em alguns estados, em outros ela não existe. A aprovação vem caindo, mas ainda a maioria da população dos Estados Unidos aprova a pena de morte. Inclusive, foi agora recentemente, a coisa de um ano atrás, foi novamente colocado em pauta e aprovado a pena por fuzilamento para presos federais, não os presos comuns de homicídio. Esses 3 que acontecem na quinta-feira são condenados por homicídio que já estão presos há mais de 20, 30 anos, porque para executar, para ter a pena de morte, precisa esgotar todos os recursos. Então tem casos que a pessoa fica 30 anos esperando para ser executada. A maioria dos estados não tem mais a pena de morte, alguns outros ainda têm, mas a aprovação popular ainda é favorável à pena de morte. Acordo Omã-Irã, Estreito de Hormuz. Como nós falamos no boletim da semana passada, não deu em nada, porque as exigências do Irã, logicamente que os Estados Unidos não iriam aceitar. Então continua o mesmo impasse, Estreito de Hormuz fechado, a guerra continua, o Irã fala que os Estados Unidos, para qualquer acordo, vão ter que indenizar o Irã, e jamais Donald Trump vai concordar com isso, só que os bombardeios diminuíram um pouco, tanto por um lado quanto por outro. E muitos apontam o seguinte, essa trégua, vamos assim dizer, da última semana, os últimos 10 dias, deu-se devidamente porque o estoque de armas dos Estados Unidos está num nível muito baixo. As autoridades, a Casa Branca não confirma isso, mas a paralisação desse bombardeio no ritmo que estava, muito provavelmente deve-se a isso. O que pode se encerrar de uma hora para outra. À medida que esse estoque seja normalizado e o acordo entre Irã, Estados Unidos e Israel não venha a fluir, esse ataque pode acontecer aí sim, de uma forma, como falou Donald Trump há uns 15 dias atrás, de uma forma nunca vista. Inclusive, ele chegou a discutir com o secretário de Guerra, Pete Hegseth, sobre estoque de armas, que ele não sabia que tinha caído tanto. Então, a coisa ainda está muito difícil. Particularmente, eu vejo esse acordo numa fase ruim. Nunca nós estivemos tão longe de um possível acordo. E o preço do petróleo continua alto, a inflação provocada em vários países por essa alta do preço do petróleo também continua alta, inclusive aqui nos Estados Unidos.
e a perspectiva para um acordo está muito distante nesse momento, tanto por parte do Irã, também como por parte dos Estados Unidos e Israel também. Então, muito provavelmente, a guerra deve continuar. Aquele vídeo que foi liberado pelo Departamento de Estado aqui da teoria Monroe, que os Estados Unidos querem manter a supremacia nas Américas, foi apontado por muitos como uma ameaça, né, principalmente ao Brasil. Mas agora o secretário de Estado falou que os Estados Unidos respeitarão qualquer decisão da eleição no Brasil, que não tem a mínima chance de ocorrer qualquer intervenção. Essa declaração foi dada pelo secretário de Estado. Então parece que a coisa vai amenizando um pouquinho. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.